Esse teu nariz empinado está a vida onde? Essa tua atitude prepotente de rapaz bonito está a vida onde? De moço das novelas. Essa tua atitude de moça das novelas está a vida onde? Temos que te cortar esse... Acabei a carreira. Catrina não roubou a minha fé. A traição de irmãos não roubou a minha fé. A perseguição de Roma não roubou a minha fé. Eu mantive a minha fé. Quando você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio. Amém? No mês de junho, nós vamos hoje começar uma série nova. Eu pensei que vocês fossem aplaudir por isso. Aleluia! E a nossa série de junho é intitulada Coragem para crescer como discípulo. Coragem para crescer como discípulo. Coragem para crescer como discípulo. Aleluia. Alguém diga coragem para crescer como discípulo. E para o dia de hoje, a nossa mensagem tem como tema de crente a discípulo. Alguém diga de crente a discípulo. Mais uma vez, de crente a discípulo. Amém. O objetivo dessa nossa série é o de, primeiro, conduzir a igreja a uma maturidade espiritual. Amém. E provocar uma vida e uma caminhada com Deus com evidências, com frutos que evidenciam que efetivamente, mais do que nos converter, agora estamos a viver uma nova vida. Aleluias. Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 28. Lucas 14, verso 28. Lucas 14, verso... Vamos começar no 25. De crente a discípulo. Irmãos, se os irmãos forem pesquisar, os irmãos vão reparar que o conceito ou o princípio do discipulado é um princípio que não começou com Jesus Cristo. É por essa razão que é muito importante você e eu, antes de termos contato com os escritos do chamado Novo Testamento, é importante que a gente tenha primeiro contato com o arcabouço da fé. Amém? Que é exatamente de Gênesis a Malaquias. No livro de Atos, capítulo 15, Tiago vai dizer, no primeiro concílio dos apóstolos, Tiago vai dizer que os irmãos se apartassem de determinadas coisas, os novos crentes. E ele, no texto a seguir a isso, ele vai dizer, porque todo sábado Moisés é lido. Então, os livros que constituíram-se na base da fé da igreja primitiva, não é o livro de Timóteo, Timóteo, mesmo João e outros. Não. Todos esses livros vieram após longos anos, muitos deles após a partida dos apóstolos. Eles nunca escreveram epístolas com intuito ou com o conhecimento de que essas mesmas epístolas fariam parte do canon bíblico. Então, Jesus, quando veio dar o seu estudo bíblico para trazer compreensão aos discípulos das Escrituras, a Bíblia nos fala em Lucas 24 que ele começou pelos profetas. Começou pelos profetas, foi para os salmos,
Em outras palavras, foi para todo o Velho Testamento para evidenciar aquilo que ele era e aquilo que ele ensinava. Amém? Então, por exemplo, o livro de Gênesis, qual é o propósito do livro de Gênesis? O livro de Gênesis tem como propósito mostrar para nós não só que Deus é o Criador, mas principalmente mostrar como é que a nação de Israel nasceu. É por isso que no livro de Gênesis o autor faz uma cobertura muito detalhada acerca das genealogias de cada um, da chamada de Abraão, e depois no livro de Êxodo, ou seja, o livro de Gênesis termina com a família de Abraão descendo ao Egito, e no livro de Êxodo o que é que nós vemos? Aquilo que era uma família antes tornou-se numa nação. Sim ou não? Esse é o primeiro propósito dos livros do Velho Testamento, mais concretamente a Torá, o Pentateuco. O segundo grande objetivo é mostrar o lugar único que as leis de Deus têm. No livro de Êxodo, capítulo 18, a Bíblia nos relata que Deus falou de própria boca, ao vivo. Mais de 3 milhões de pessoas ouviram e viram. Crianças, jovens, não existe nenhum evento religioso, nenhuma experiência religiosa em que 3 milhões de pessoas viram. Geralmente, o líder de determinada religião estava sozinho e lhe apareceu um anjo. A entrega dos 10 mandamentos foi um evento que 3 milhões de pessoas viram Deus a falar, o fogo na montanha. É o maior evento. No caso da ressurreição de Jesus, o número maior que viu foram 500 irmãos. Para dizer o quê? Que Deus colocou as leis dele até acima dele mesmo. Porque ele não vai te dizer para roubar e ele vai roubar. Ele próprio também está sujeito às suas próprias leis. Aplauda o Senhor se você perceber aquilo. Deu para perceber? E o terceiro grande objetivo, a gente vê, é a cobertura da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. É o terceiro grande objetivo que você vê a ser alinhado, a ser coberto no livro de Números e Deuteronômio. Amém? O autor vai fazendo cobertura. A Torá vai nos relatar que o povo de Israel, por favor, essa introdução é importante. Antes deles entrarem na terra prometida, eles fizeram 42 paragens. Em algumas das paragens, a nuvem que conduzia o povo parava durante um mês, às vezes 1 mês e meio, às vezes 2 meses, mas era muito raro. Geralmente era 1 mês, às vezes mais rápido do que isso. Mas o total foram 42 paragens. O período que o povo ficou no deserto foram quantos anos? 40 anos no deserto, com 42 paragens. E veja, nesses 40 anos, o que nós temos escrito, isto é, de Êxodo até Deuteronômio, o que temos escrito é apenas a cobertura de 2 anos. Na verdade 4, porque 2 anos, Moisés faz a cobertura de 2 anos no deserto, e depois é feita a cobertura de 2 anos quando Josué leva o povo até a terra prometida. Então, nós não temos acesso a tudo o que aconteceu no deserto. A Torá nos faz cobertura apenas de 4 anos. 2 dos 40 que eles ficaram no deserto, e 2 que eles entraram para a terra prometida. Quem entendeu, dá um amém até aqui. Isso, aplaude o Senhor. Amém? E o que é que você vai descobrir? É que nesses 2 anos em que eles fizeram paragem, aquilo que foi escrito foi minuciosamente e, veja, por
direção específica de Deus. Muita coisa aconteceu no deserto. Então, aquilo que foi escrito é o que Deus achou que era importante para a nossa peregrinação aqui na terra. Amém? Você vai ver lá falar do tabernáculo, você vai ver a falar das diferentes provisões que Deus deu para o povo de Israel, você vai falar de eventos como a murmuração de Miriam e de Arão contra Moisés, a rebeldia. Você vai ver vários eventos. Todos esses não são os únicos, mas esses são os que Deus compreendeu que são importantes para mim e para você. Por isso é que você tem que ler a tua Bíblia. Fala para a pessoa que está do teu lado, você tem que ler a Bíblia. Fala, você tem que ler a tua Bíblia, você tem que ler. Senão só vais ficar mesmo a me ouvir como estás só vai ficar do 42 paragens. Amém. E o que você vai descobrir? Você vai descobrir que o princípio da caminhada mestre e discípulo é um princípio que vem já lá de trás. Você vai encontrar essa caminhada, por exemplo, você vai encontrar essa caminhada, Deus falando para Abraão, que Abraão iria ensinar os seus filhos. A Bíblia vai falar termos como Abraão, ou 300 homens treinados na casa de Abraão. É o princípio do mestre e o discípulo. Porque, preste atenção a isso, preste atenção. Há um ditado judaico que diz que o discípulo tem que ficar sujo com as poeiras que saem dos pés do mestre. Para indicar o quê? Que o discípulo tem que andar tão perto do seu mestre que a poeira que sai dos pés do mestre vem sobre ele. O que é que eu quero reforçar aqui? Eu quero reforçar para si que discipulado não é algo que começou com Jesus, vem já lá desde trás. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia dizer que o teu filho não é teu filho, é teu discípulo. Vira para a pessoa que está do outro lado e diz: o teu filho é teu discípulo. E preste atenção, todos os que estão debaixo da tua casa são teus discípulos. A Torá vai ensinar que o pai, o chefe de família, não a mãe, o pai é responsável por, primeiro, discipular os filhos em quê? Em conhecer Deus. Eu não sou o mestre do teu filho. É suposto o teu filho vir para a igreja para eu confirmar o que você já ensina em casa. Você é o mestre do teu filho. Por isso é que o chefe de família tem que ser intencional no seu crescimento espiritual. Não pode dizer, não, a minha mulher é que ora. Não. Você é o mestre da família. Você é o discipulador. E deixa eu dizer, se você não discipular o teu filho, o professor vai discipular. Um amigo vai discipular. Alguém está a discipular o teu filho. A outra área que o pai é chamado a discipular o filho é na área profissional, ou dar ao filho uma ferramenta para ganhar dinheiro. O teu filho, quando chegar à idade adulta, ele tem que dizer: o meu pai é que me ensinou a fazer dinheiro. Não pode ser outra pessoa. É você que tem que ensinar o teu filho a fazer dinheiro. Primeiro princípio, aqui vou dar uma coisa boa para você fazer. Desafios. Estabelece desafios para o teu filho e paga ele sempre que ele cumprir algum desafio. Você vai estar estabelecendo nele a consciência de que o dinheiro não vem fácil. Eu estou a falar aqui algo forte. Por exemplo, os meus filhos, várias vezes, eu dou a eles livros e prometo dinheiro que se eles acabarem o livro. Já fizemos um desafio de uma semana sem televisão e eles estarem a ver só podcasts e etc. E eu disse: se eles fizerem isso, eu vou pagar eles. O que é que você vai construindo neles? Você vai construindo a consciência de que para conseguir dinheiro há certos sacrifícios que eu tenho que fazer. Porque a Torá vai dizer que quando o pai, o chefe de família, não a mãe, o pai, não a mãe, o pai, se o pai não ensina o filho a ganhar dinheiro, você está a ensinar o teu filho a roubar. Vira para a pessoa que está do outro lado e diz: será que você está a ensinar o teu filho a roubar bem? Oh, yes.
Então, o teu trabalho como pai não é só ir ganhar dinheiro e chegar em casa cansado. Ouça, a mesa é o lugar de discipulado. Transmissão de conhecimento, transmissão de natureza. Aleluia. Então você vai ver isso, por exemplo, Eli e Samuel, Moisés, Josué. Você vai ver Eliseu e Elias. A Bíblia vai nos falar que, por exemplo, a Bíblia vai nos falar da escola dos profetas. Em Ramá havia uma escola de profetas. Então, o princípio do discipulado é um princípio, é um método divino para elevar a vida do homem. Aplauda isso, forte. Para elevar a alma do homem. Fala para a pessoa que está do teu lado. Discipulado é o segredo. Fala, discipulado é o segredo. Fala para ele mais uma vez, discipulado é o segredo. Lucas capítulo 14, verso 25 a 33, eu vou ler, vamos lá. A Bíblia diz, ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, Jesus disse para a multidão, se alguém vier a mim e não aborrecer quem? Seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos. Ainda bem que Deus não colocou marido. Deus sabe o power que o marido tem. Você não abandona o teu marido, não faz isso. Amém. Hello. Você pode abandonar pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmã. Marido não. Vamos ficar como? Vamos ficar como? Não nos abandone. Nós somos os vossos bebês. Aleluia. Não façam isso conosco. Aleluia. Se você estava pensando em sair, essa já é a rema de Deus. Não sai. Amém? Só em caso de violência. Se houver violência, eu até vou te dar o dinheiro de táxi para fugir. Amém? Irmãos, e ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Verso a seguir. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito, pois nós sabemos que não importa o quão articulado seja o profeta, o mestre, se o Teu Espírito não estiver presente, verdades não serão transmitidas. Nessa manhã nós damos boas-vindas ao ministério do Teu Espírito, em nome de Jesus. Alguém dá um amém forte? Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Para aquelas pessoas, quantos aqui já ouviram falar de nomes como Billy Graham? Quantos conhecem Billy Graham? Quantos já ouviram falar de Reinhard Bonk? Esses que eu estou a falar são, por favor, comunicação e imagem, depois veja aí fotos das pessoas e das cruzadas. Esses são evangelistas. Nesses anos de história de igreja, vários evangelistas foram se levantando. E esses evangelistas têm uma característica, eles fazem encontros, muitos desses encontros com milhões de pessoas. Os encontros de Billy Graham eram estádios e estádios. Os encontros de Reinhard Bonk já teve um encontro que teve 7 milhões de pessoas. Imagina 7 milhões de pessoas. Coisa bonita para fotografia, sim ou não? Mas o que é que se diz nos nossos dias hoje, e cada vez mais se fala, é que muitos desses encontros foram bonitos para fotografia, mas não se refletiram na nação. Porque a ênfase dos encontros evangelísticos é: vem, aceita Jesus para ser salvo. E veja, Jesus nunca disse nas Escrituras para você o aceitar. A ênfase de Jesus sempre foi para você o seguir. E coloca aí isso. Um dos encontros de Reinhard Bonk, coloca aí, para o povo ver. Olha aí. Coloca aqui também, se puder. Olha aí. Isso.
milhares e milhares de pessoas. Estamos a falar de milhões de pessoas, olha aí. Milhões. Milhões. Parecem formigas, não é? Ok, obrigado. Vocês estão aqui? Para mim, isso. Por exemplo, há dias eu vi uma discussão a falarem sobre o ministério de Billy Graham. E hoje já se discute o quão eficiente foi o ministério de Billy Graham. Por quê? Porque, vamos supor, se eu vou para uma cidade e cerca de 100 mil pessoas são salvas, depois de um mês o país tem que mudar. São 100 mil pessoas de uma nação que foram para o encontro, receberam Jesus. É suposto o país sentir essa diferença. Mas muitos desses encontros não trouxeram diferença nenhuma para as nações, porque Jesus nunca pediu para você crer nele. Jesus pediu para você segui-lo. Aleluias. Seguir é diferente de aceitá-lo. Crer é diferente de seguir. Quando eu creio em Jesus, eu estou a pensar em mim mesmo. Quando eu sigo, eu estou a pagar um preço. Eu estou a pagar o quê? Um preço. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Eu vou dar algumas definições do que é o discipulado. A nossa mensagem de hoje é de crente a discípulo. Eu declaro que você e eu vamos sair de crentes para discípulos de Jesus Cristo. Não, eu queria ouvir um amém mais forte. Amém. Fala para a pessoa que está do teu lado: eu vou sair de crente para um discípulo de Jesus Cristo. Fala para ele: eu já não sou crente, eu sou discípulo. Até os dias de hoje a igreja se preocupou em fazer você crer. Então temos muita gente que crê, mas pouca gente que foi transformada. As igrejas estão cheias de pessoas que vieram para crer, mas não querem aceitar serem transformadas. O que é isso, o discipulado? Primeiro, discipulado é seguir Jesus. O que é o discipulado? Lucas 9, verso 23, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai dizer o seguinte em Lucas 9, verso 23, lance aí, Lucas 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e depois siga-me. Então, discípulo é quem abandona alguma coisa para seguir Jesus. Pedro abandonou os barcos para seguir Jesus. Mateus abandonou o trabalho de cobrador de impostos para seguir Jesus. Então, o discípulo não diz: Deus, faz o que eu quero. Esse é o crente. O discípulo diz: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Levanta a tua mão e diga assim: meu Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Diga: meu Pai, na minha vida, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aplauda Jesus bem forte. O que é isso, discipulado? Discipulado é o processo onde você se torna semelhante a Jesus. É o processo onde você se torna semelhante a Jesus em natureza, em ações e em palavras. Ele disse: eu vim para que tenham vida. A vida que ele se refere aí é a vida Zoé, a vida de Deus, a natureza de Deus. Romanos 8, verso 29. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Então, discipulado é o processo onde você se torna parecido a Jesus nas suas ações. Deus não quer crentes, Ele quer discípulos.
Portanto, o objetivo da igreja não é produzir membros, é produzir pessoas parecidas a Jesus no falar, parecidas a Jesus no vestir, parecidas a Jesus no agir, parecidas a Jesus na entrega. E alguém aplauda fora. Portanto, o cristianismo sem o discipulado é um cristianismo sem Jesus Cristo. É um cristianismo em que as pessoas olham para você, mas não veem Cristo. Eles até podem dizer que você é membro da igreja. Podem até dizer, não, essa aí vai na igreja X. Mas não veem o reflexo de Jesus em você. É tornar-se parecido a Jesus. É tornar-se parecido a Jesus. Quando eu me converti, era comum nos ensinos os pastores dizerem: sempre que você tiver para fazer algo, antes de fazer, pergunte-se: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, no meu local de trabalho, como é que ele seria? Se Jesus fosse casado com a minha esposa, como é que ele trataria a minha esposa? Se Jesus tivesse... Não dá para falar o inverso, amém? Mas você entendeu, aleluia. Hello? Eu pergunto a você: será que a tua esposa está te achar parecido a Jesus? Será que os teus filhos estão a achar que você está parecido a Jesus, ou sabem só que você frequenta a igreja? Alguém pode frequentar a igreja, mas não conhecer Jesus. Alguém pode frequentar a igreja, mas resistir ao discipulado. Calma, alguém está a ouvir o que eu estou a falar? Eu estou a pregar melhor do que vocês darem o vosso amém. É mesmo. Terceiro, o que é o discipulado? Discipulado é aprender para obedecer. Diga assim: é aprender para obedecer. Fala mais uma vez. Não está todo mundo a falar. É aprender para obedecer. Deu para perceber? Não é aprender para acumular conhecimento, para ter no caderno de notas. A verdade é que alguns de nós, no dia do juízo final, Deus vai usar as tuas notas para te condenar. Ele vai trazer os cadernos, tudo que você anotar. É forte, é forte. Oh, forte, esse jovem fala coisas boas. Mateus 28, verso 20, a Bíblia diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não mentia, então como discípulo eu não posso mentir. Jesus não roubava, então se eu sou discípulo eu tenho que ser parecido ao meu Senhor. Jesus não humilhava as pessoas. Se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso humilhar as pessoas. A Bíblia vai dizer, a Torá vai dizer, que a pessoa que envergonha a outra é como alguém que derrama sangue. Porque se você olhar para uma pessoa que é envergonhada em público, você vai ver que o rosto fica branco, pálido. Causar vergonha nos outros, você não imagina o estrago interior que você causa nas outras pessoas. E há pessoas que têm um apetite por humilhar os outros para elas serem vistas como as tais. Isso não acontece só no mundo. Na igreja também tem gente que tem prazer em humilhar os outros. Anote aí algo: o verdadeiro discípulo tem a identidade resolvida. Você não pode sentir-se bem ao humilhar os outros. Jesus não humilhou ninguém. Hello? Jesus ia à igreja como era de costume. Então o discípulo vem à igreja. Você não pode ser alguém que vem na igreja em janeiro e depois desaparece. Vais continuar com essa vida até quando? Vira para a pessoa que está do outro lado, fala: vais continuar assim até quando? Veio para a igreja, se veio hoje, está tudo bem, casamento está correndo bem. Quando lhe ferirem, Deus entende, estou muito embaixo. É incrível, para ir para o trabalho fazer dinheiro, quando estás embaixo também vais. Não, está a chover, já não venho para a igreja. Você não é discípulo. Você é só um frequentador de igreja. Pergunta no irmão do lado: será que você é discípulo ou você é um frequentador? Pergunta: do que o pastor tem pregado, o que é que você tem aplicado? Quarto, discipulado é viver um relacionamento permanente com Jesus. Marcos capítulo 3, verso 14. Marcos 3, verso 14.
é construir um relacionamento com Jesus. O discípulo, há pessoas que quando vem para o culto, ele liga o botão relacionamento com Deus. Quando sai do culto, desliga. Para o crente, o importante é só vir para o culto. Para o discípulo, o culto começa depois do culto. Marcos 3, verso 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Os 12 discípulos. O primeiro mandamento era estar com eles. Há quem ora na igreja, mas não ora em casa. Ouça o que eu vou falar. Se os teus filhos não te encontram a orar, não cobra quando eles não orarem. Há quem está aqui na igreja, mandam jejuar, o filho assiste. Vamos jejuar, o pai, vamos jejuar. Mas se nós demos oportunidade a essa criança para falar, pastor, quando na igreja estão a jejuar, a mamãe não jejua, o papai não jejua. O teu filho sabe que você é hipócrita, com todo o respeito. Aleluias. O discípulo é um indivíduo que mais do que vir para a igreja, ele tem uma relação com Jesus. Ele desenvolve diariamente uma relação com Jesus, orando e lendo a Bíblia. Há quem só abre a Bíblia quando está aqui. É crente. Por fim, discipulado é multiplicar a vida de Cristo em outras pessoas. 2 Timóteo 2, verso 12, a Bíblia nos fala, 2 Timóteo 2, verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, faz o quê? Confia-o a homens que fiéis. O que é isso? É a reprodução. Nessa sexta-feira, os pequenos grupos reproduziram-se. Lança aí as fotos, agora sim. O altar todo ficou cheio de gente. Vamos celebrar o Senhor por isso. Por quê? Tem um grupo de pessoas que está a participar da trilha de discipulado. É um grupo de pessoas que não quer só aquecer banco. Que já saíram de aquecer banco. Vou falar de novo. Já saíram de aquecer banco. Pastor disse que envergonhar os outros é pecado. Não, essa vergonha é boa. 380 pessoas que vieram, não porque tinha um pastor famoso no flyer, não tinha flyer, não tinha cantor. Vieram não porque lhe prometemos que Jesus vai facilitar a vida deles, vieram porque quiseram fazer parte da família. Oh, come on, alguém celebra, isso é avivamento. E essas pessoas, veja, já foram introduzidas nos pequenos grupos, já a partir de segunda-feira já vão ter um discipulador. Então, não são 380 pessoas que vieram para o ajuntamento, são 380 pessoas que vão ser cuidadas. Oh, come on, alguém celebra. E vão experimentar, vamos lá, eu queria ouvir aplausos mais fortes pelo trabalho dos discípulos. Muita gente trabalhou, vamos lá. Até eu trabalhei. Eu trouxe a minha alma. Eram para ser duas, uma esquivou, mas eu sei como agarrar, eu tenho como agarrar. Aleluia. Vamos lá, celebra mais forte o Senhor, celebra mais forte. De crente, alguém diga de crente a discípulo. Mais uma vez, de crente a discípulo. Anote aí rápido. O crente recebe Jesus, o discípulo segue Jesus. João capítulo 8, verso 31, a Bíblia diz: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Portanto, a decisão de seguir a Jesus não é uma decisão de uma vez só, é uma decisão contínua, diariamente. Diariamente. O crente recebe Jesus, o discípulo segue Jesus. Segundo, o crente procura bênçãos. É por isso que nós estamos a ter aqui no país e no mundo, permitam-me usar esse termo, a prostituição gospel. Você vai encontrar pessoas que em menos de 2 anos já mudaram de 3, 4 igrejas. E ele ainda diz: não, eu estou aqui nessa igreja, a minha vida não vai mudar. Não, não é a tua vida mudar. O cristianismo é você mudar.
A tua vida muda quando você muda. Vira para o irmão do lado e diz: a tua vida muda quando você muda. Por isso é que nós hoje, há uma grande ênfase na mão do pastor, no óleo. Cristianismo nunca... Isso é outra coisa que estão a fazer aqui, especialmente em África. Se o pastor só me tocar, se eu não sei... Não, isso é idolatria, isso é carnalidade. Eu não estou a dizer que Deus não possa usar as mãos do pastor ou de um outro cristão, porque esses sinais seguirão não o pastor, mas todos os que creem. Ao imporem as mãos, pessoas serão saradas. Deus não usa só o pastor. Alguém já ouviu? Ouça, não existe nada de especial em mim. Tudo que há em mim é o que há em você. O sangue que me lavou é o sangue que te lavou. O Espírito Santo que habita em mim é o Espírito Santo que habita no teu pastor. Então nós criamos uma elite gospel, aonde as pessoas vêm para a igreja à procura do homem de Deus mais ungido, e suas vidas não mudam. São, desculpa, com todo o respeito, é prostituição gospel. Gente que não quer mudar. Eles frequentam a igreja com o mesmo espírito que frequentam lugares de feitiçaria. O espírito é o mesmo, não saiu deles. O mesmo espírito que eles faziam aí na Umbanda. O feiticeiro, ele põe água, bebe essa água, agora toma esse sangue de galinha, põe. É a mesma coisa, só que agora pega azeite, põe, toma Santa Ceia, faz isso. É uma autêntica feitiçaria gospel. É por isso que aqui nessa igreja nós deixamos de mostrar tantos testemunhos, porque nós não queremos que você seja materialista. Estamos cheios de testemunhos. Só na semana passada acolhemos 26. Mas eu não quero que o teu coração esteja em bênçãos. O teu coração tem que estar em ser como Jesus. Em ser como Jesus. Não é bênção, não é falta de milagre, não é falta de poder. Não. Tudo está aqui. Onde Cristo está, milagres estão. E os milagres hoje já não acontecem nos cultos, estão acontecendo nos pequenos grupos. Milagres estão acontecendo nos pequenos grupos, para provar que o pastor não tem a super unção. Hello? Pare de ser alguém que procura bênçãos e começa a procurar transformação. O discípulo procura transformação. Fala para o irmão do lado: o discípulo procura transformação. Terceiro, anote aí: o crente consome, o discípulo frutifica. O crente consome, o discípulo frutifica. A Bíblia diz em João 15, verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, que dês muito fruto. Quais são os frutos do discípulo? Caráter. Caráter. O discípulo é um indivíduo que está preocupado em ter o caráter parecido ao de Cristo. Hello? Caráter parecido ao de Cristo. Hoje em dia há conversas aí que Jesus tinha uma dama e o nome da namorada dele era Maria Madalena. Hoje também já há conversa de que Davi namorava com Jonatas. Só quem não lê a Bíblia. Está lá na Bíblia que eram amigos. A Bíblia não é culpada pela malícia dos nossos dias. Caráter, alguém diga caráter. Eu pergunto algo: se o mundo tivesse só gente com teu caráter, seria um mundo melhor? Se todos nessa igreja tivessem o teu caráter, essa igreja seria melhor? Então está na hora de trabalhar no teu caráter. Segundo, serviço. O outro fruto do discípulo é serviço. Como é que você está há 5 anos nessa igreja e você não serve? Queima banco, queima banco, queima banco. Os bancos já estão fartos de ti. Sem falar das outras pessoas que ficaram ofendidos e pararam de servir. Você estava a servir o homem ou a Deus? Nessa igreja tem muita fofoca. Eu vou parar de servir. Vai num sítio em que não vai ter fofoca. É você e os anjos. Sem falar daqueles que colocam dinheiro na igreja e acham que por colocarem dinheiro não podem ser obreiros. Você quem? Quanto é que é a tua oferta? A tua oferta é de quanto? Que o teu peito está bem cheio. Não. Não, aqui tem muito obreiro que tem empresa. Aqui tem diáconos bem empregados com bons empregos.
Só que eles descobriram que dentro da casa de Deus, os teus títulos ficam lá fora, aqui dentro somos todos servos. O que é comum nas igrejas? Se o irmão tem um grande cargo lá fora, se o irmão conduz Mercedes, então ele não é servo, ele não serve. Ele põe dinheiro só. E geralmente tem um banco já dele. Boss da igreja. Aqui não. Aqui não mesmo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a rainha de Sabá admirou-se ao ver a maneira como Salomão entrava na casa de Deus. Não interessa quem você seja, o que você conquistou. Quando você está aqui, você tem que cooperar em alguma área. Quinta-feira temos o encontro de intercessão. Senhoras e senhores estão aqui. Como é que toda a tua energia você só gasta para a tua empresa? E depois queres dizer que amas a Deus? Durante a semana não podes tirar um dia para vir no discipulado. Não podes tirar um dia para vir servir numa área. Não podes trabalhar. Há pessoas que têm emprego e trabalham lá fora a receber pessoas. Esse teu nariz empinado está a vida onde? Essa tua atitude prepotente de rapaz bonito está a vida onde? De moço das novelas. Essa tua atitude de moça das novelas está a vida onde? Temos que te cortar esse... E é parte do meu trabalho cortar esse nariz empinado. Toca servir. Para de aquecer o banco. Fala para a pessoa que está do teu lado. Para de aquecer o banco. Aqui dentro todo mundo é servo. Se o Filho de Deus serviu, quem é você para não servir? Se o Rei dos Reis serviu, quem é você para não servir? Se Davi disse, eu prefiro ser segurança na casa de Deus do que mil anos não sei aonde. Quem é você? Quanto é que você está pondo no gasofilácio? O teu dízimo é de quanto? Que você não pode ser obreiro. O teu dízimo é de quanto? Que você não pode estar lá fora a receber os irmãos. O dinheiro que você coloca é quanto? Que você não pode estar aqui a receber. És quem? És quem? Essa vida de vir para a igreja, toda hora Deus resolve o meu problema. Deus não vai resolver. Vem você resolver os problemas da casa de Deus. Não é o quanto Deus vai fazer por ti, é o que você vai fazer por Deus. O que Ele tinha que fazer já fez, morreu na cruz por você. Esse cristianismo mimoso acabou. Esse cristianismo de Deus resolve o problema do meu casamento acabou. Manachica acabou. Põe a mão na massa. Não era suposto poucos carregarem o peso de todos. A igreja só não está melhor porque você só quer aquecer o banco. Aquecedor de banco. No futebol quem aquece banco é suplente. Não está na equipa principal. Eu não quero ser suplente, eu quero estar na equipa principal. Eu quero estar no jogo. Eu fecho. Porque algumas pessoas estão a me trancar. Cara, eu não tenho medo de você. Me tranca, eu não tenho medo. Eu tranca, você que sabe. Vou sair da igreja, vamos te buscar. Vamos te buscar. Vamos, você é da família, nós não vamos te largar mais. Você entrou na máfia gospel de Deus. Não, aqui só se entra, não sai. Aleluia. Hello. Porque há pessoas que quando olham pessoas a servir na igreja, não sei o quê, são os desempregados, são os que estão a passar mal não, aqui tem até obreiro que pode te dar emprego. É verdade, tem aqui obreiros que podem te dar emprego. Não brinca, estão em boas empresas. Tem aqui obreiros e obreiras organizados, bem organizados, não estão a passar mal. Mas entenderam o quê? Que Deus lhes deu a vida para servirem a Deus. E que a vida não consiste só em ganhar dinheiro. A vida também consiste em ganhar, veja, ganhar na próxima vida. Oh, aplaudo o Senhor. Por fim eu termino dizendo, discípulos
Crentes se autopromovem, discípulos são anunciados por Deus. Os irmãos de Jesus vieram até com Jesus e disseram: mestre, então por que você não se promove? Faz milagre para todo mundo ver. Ele não aceitou fazer, porque é um princípio do discipulado. Você não se autopromove. O diabo veio até com Jesus e disse: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não fez. Por quê? Discípulo não se autopromove. Por quê? Anote aí. Discípulo não quer a glória que vem do homem. Discípulo não quer os aplausos que vêm do homem. É por isso que um verdadeiro discípulo vai servir na casa de Deus, mesmo sem receber elogios. Mesmo quando ninguém vê o trabalho que ele está fazendo. Mesmo quando o pastor não reconhece o que ele está fazendo. Mesmo quando o líder de departamento não reconhece o esforço dele. Ele vai continuar a fazer. Porque ele não é promovido por homens. A Bíblia diz em Filipenses 3, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. E a Bíblia nos fala que esse Jesus um dia foi anunciado pelo Pai. Diante de todos se ouviu uma voz a dizer: este é o meu filho. Deus também promove pessoas. E nos próximos dias Deus vai começar a soprar o nome de algumas pessoas. Oh não, você não está ouvindo o que eu estou falando? Deus vai anunciar algumas pessoas para alguns lugares. Mas por favor, não se auto-anuncie. Tenha a tua identidade bem resolvida. Sinta-se satisfeito em ser discípulo. Não tente ganhar os aplausos dos homens nem a glória dos homens. Quando você for para um lugar e for humilhado, glorifica a Deus, porque fizeram isso com os antepassados. São os humilhados que são exaltados. Não são os exaltados que são mais exaltados. Então, um dos quesitos para ser exaltado é ser humilhado. Então, quando você for humilhado, celebra, porque Deus está a preparar-se para te exaltar. Fala para a pessoa que não se promova. No teu local de trabalho não se promova. No meio dos seus amigos não se autopromova. Espera Deus te promover. E eu profetizo, você está entrando numa fase em que Deus vai te promover. Se você recebeu algo, aplaude o Senhor bem forte. Eu disse, se você recebeu algo nessa manhã, aplaude o Senhor bem forte. Aleluia, vamos lá, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, nesta manhã eu recebo a tua palavra para aplicar na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé para encerrarmos.